ou sogra, ou avó, ou alguém que considera como mãe, ou quem é mãe que tem filhos. Você deu atenção à sua mãe hoje? Sim ou não? Ou atenção ao seu filho hoje, você que é mãe? Você tirou esse tempo para dar atenção a essa pessoa, né? Então daqui a pouco a gente tá só o pezinho. Tchá, tchá, tchá. Você deu atenção a alguém hoje? Sim ou não? Aleluia. Você sentou com alguém hoje para almoçar, ou para lanchar, ou para abraçar? Eu sentei, né? Graças a Deus fui dar atenção. Ela é a minha mãe. Eu estou falando a palavra de atenção, mas a gente sabe que envolve carinho, envolve amor, né? Você deu carinho a alguém hoje? Amor a alguém hoje? Por que essa pergunta? Você deu atenção a Jesus hoje? Aleluia. Não estou falando aqui no culto, mas você deu atenção a Jesus? E quando eu falo se você deu atenção a Jesus, eu já falo numa perspectiva de que você tem intimidade com Ele. Sabe, parece que nós saímos de uma religião e entramos em outra. Saímos do catolicismo e entramos nos crentes, sabendo que foi um padre que criou os crentes, Lutero. Então, parece que nós saímos de uma instituição e estamos entrando em outra, mas não estamos entrando em Jesus. E essa pergunta que eu me faço nessa noite: será que eu estou dando a atenção devida a Cristo? E eu não quero fazer essa pergunta como algo chato. Lá vem o pastor cobrar que a gente tem que ler Bíblia, a gente tem que jejuar, a gente tem que estar no culto, não pode faltar culto. Não, eu estou perguntando algo que eu vivi há 11 anos atrás, 12 anos atrás. Eu estar em uma madrugada lendo um livro e já Jesus vir me visitar. De eu entrar dentro de um culto simples, calmo, e eu senti um fogo aqui dentro, uma vontade de sair gritando, levantar as minhas mãos. Ei, quando foi a última vez que você foi visitado por Jesus? Que você abriu a sua Bíblia e Deus falou com você? Quem já viu uma experiência dessa? Aleluia. Quem já viu uma experiência viva de estar com Jesus? Parece que a gente perdeu a expectativa do culto. Parece que a gente perdeu a expectativa de um ambiente como esse, de vir aqui, e a nossa expectativa não é mais aquela mesma. E isso é normal. Porque para todo lugar que você vai, em uma hora a expectativa acaba. Se você tem um sonho de ter um trabalho ótimo, nos primeiros dias você vai ser realizado, mas depois você vai começar a entrar no automático. E com Jesus isso acontece. Quem sabe quando a gente conheceu Jesus, ou quando a gente teve um encontro com Jesus, foi algo bom, algo maravilhoso. E se você ainda não teve isso, você ainda não sentiu essa euforia, esse fogo dentro de você, eu quero profetizar, declarar, clamar, chorar que isso aconteça hoje. Aleluia! Mas se você já viu isso, eu quero te convidar a voltar para esse lugar onde Jesus ele vem nos visitar. Glória. Os melhores encontros que eu tive com Jesus foi quando eu não estava preparando uma palavra para um domingo. Porque quando eu estou preparando uma palavra para um domingo, eu fico: Senhor, essa palavra o Senhor quer falar com a igreja? Senhor, o que é que o Senhor quer ministrar à igreja? Mas amanhã eu não vou preparar a palavra para nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar meu café, vou abrir a minha Bíblia e eu vou ler sem interesse nenhum, só por ler. Aí a qualquer momento, diga assim, a qualquer momento, Jesus se revela através da sua palavra. Glória.
Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Eu não estou falando de em um culto que você foi, mas assim, de você, a última experiência que você teve com Deus. Ou de você ouvir Deus, ou de você sentir algo no coração, ou de você sentir um alívio, ou de você sentir algo bom. Algo de Deus. Quando foi a última vez que você viveu isso? Quando nós estamos num ambiente como esse, alguma expectativa nós temos que ter. Eu tenho algumas expectativas minhas. Agora há pouco eu olhei para ali para o portão e disse: Senhor, é hoje? Aleluia. Eu tenho as minhas. Glória a Deus. Na hora que João Paulo estava louvando aquele louvor, rasga os céus, enche esse lugar, mais ou menos assim, eu disse: Senhor, é hoje que as tuas maravilhas vão invadir esse lugar. Eu venho conversando com alguém esses dias e a pessoa fez uma pergunta: e deu certo? Eu disse: ainda não, mas eu sei que a qualquer momento. Aleluia. E por que tu não abandona? E por que tu não perde, não quer os pontos? Por que tu não abandona o barco? Porque eu sei que a qualquer momento ele vem. E a qualquer momento. E a qualquer momento, como estalar os dedos, ei, a solução chega. E a minha expectativa no culto como esse é que a qualquer momento ele invade esse lugar. E a gente não se preocupa mais com quem vai pregar, com quem vai louvar, com o horário. A gente se preocupa em estar em Jesus. E a minha oração nessa noite é que Jesus te pegue por dentro. Feche teus olhos. Curva sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nos visita nessa noite. Pai, não nos deixa voltar para casa a mesma pessoa. Por favor, Deus. Pai, nós precisamos de algo novo, Senhor. Pai, derrama da tua graça sobre nós. Fala, Deus. Senhor, faz algo novo, Senhor. Pai, eu quero aquela experiência, Pai, do início. Pai, aquele queimou no coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se alguém nunca viveu isso aqui, Senhor, vem nessa noite, ó Pai. Pai, estraga os nossos planos. Pai, estraga os nossos pensamentos. Senhor, desfaz os nossos planos. Mas faz cumprir os teus, Senhor. Sempre, Senhor. Pai, invade os nossos dias. Jesus, ó Cristo, Filho de Deus, passe no nosso meio. Passe no nosso meio, Jesus. Passe no meio da tua igreja, Jesus. Jesus, está aí a tua noiva. É tua, Jesus, não é minha, é sua. Jesus é o Senhor quem alimenta. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem trata. Tá a tua noiva, Jesus. Eu te entrego a tua noiva, Jesus. Elas não querem a missa, elas querem a ti. Pai, nós clamamos a ti, Senhor. Todos os outros amores eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho medo. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho medo.
Eu não lembro o pregador, mas eu vi um pregador várias vezes. E ele dizia assim: nunca chegue à presença de Jesus sem lágrimas. Um dia a gente chega na presença de Jesus com as lágrimas da dor. Está doendo tanto que a gente nem faz força. Mas aí tem outro dia que a gente chega na presença de Jesus com as lágrimas da felicidade. Aleluia! É tão bom servir a Jesus que a gente chora. Aleluia! E tem outros dias que nem tem dor nem tem alegria, mas vem um êxtase, mas vem uma vontade, mas vem algo bom sobre nós. Eu queria que você continuasse nesse espírito, porque eu clamo por uma visitação de Deus nessa noite. Eu quero ler alguns versículos que estão no livro de Lucas, no capítulo 1. Abra comigo a tua palavra, a tua Bíblia. Senhor, libera a tua graça, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, não é mais um culto comum, Senhor. Não é apenas mais uma reunião, Senhor. Pai, não só por um milagre, não só por uma solução, mas pela tua presença, Senhor. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Ó Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Lucas capítulo 1, verso 26 diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo. Diga assim: não tenha medo. Aleluia! Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia! Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Aleluia! Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, e que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Quem nunca ouviu essa história? Quem não sabe de como isso aconteceu? Dia das Mães. E tem várias mães na Bíblia que a gente poderia tirar como exemplo. Ou quem sabe eu poderia pregar sobre uma mãe que está sentada aqui, pegar o exemplo dela, de como ela conseguiu vencer, ou de alguma pessoa que tem um bom testemunho, um bom exemplo no decorrer da vida. Mas eu queria falar sobre essa mulher, que até então aqui nesse contexto era uma jovem, ainda não era uma mulher, tinha entre 13 a 16 ou 17 anos, uma jovem. E a Bíblia diz que um anjo
vai visitar aquela mulher. E essa palavra, ela é uma palavra completa. Ela tem 3 coisas nessa palavra. Ela é pequena, eu acho. E é uma palavra que é uma palavra histórica, é uma palavra que tem uma narrativa. É uma palavra que está escrita, mas eu sou um narrador nessa noite. Só que também é uma palavra que é um sermão para nossas vidas, é uma ministração, então ela vai ministrar o teu coração. Mas ela também é uma palavra profética. Não que toda palavra não seja profética, mas quando a palavra ela tem um teor profético, ela é diferente porque é uma história sendo ministrada, aí do nada ela vai tocando em outra história e daqui a pouco se mistura as 2 histórias e quando você vê, você está dentro da Bíblia vivendo um milagre. Você está vivendo os planos e os sonhos de Deus para a sua vida através de uma palavra liberada sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Diga, eu creio. Eu creio. E o anjo vem visitar essa jovem e aqui já fica um aviso, né? Deus visita os jovens também. Aleluia. Cadê os jovens da igreja? Glória a Deus. Cadê os jovens casados ali? Deus ele pode te visitar, inclusive nessa noite. Aleluia. Amém? Amém. Que pena dos velhos, né? Mas a gente vai ver aqui que Deus também visitou os velhos. Amém? Amém. O Deus que visita o jovem é o Deus que visita o velho. E o anjo chega para Maria e diz assim: ei Maria, antes de falar do que ele disse, olha só. O anjo foi lá na Galileia, na cidade chamada Nazaré. A cidade de Nazaré, naquele tempo, tinha em média de 300 a 600 pessoas. É muito ou é pouco? Um viralejo. É um lugarzinho. Aqui no Logradouro tem mais pessoas do que tinha em Nazaré naquele tempo. Só que aí existia uma cidade chamada Roma. E nessa cidade tinha mais de 1 milhão de pessoas morando. Tinha outras chamadas Antioquia, que tinha mais de 300 mil pessoas. Cidades grandes, polos grandes. Lugares desenvolvidos para a época. Aí me chamou a atenção que Deus ele não foi nesses lugares. Eita. Mas ele foi num lugar. Aleluia. Aldeia, esquecida, onde ninguém dava valor. Você lembra que um dia olharam para Jesus assim: quem é Jesus? De Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de lá? De um lugar onde era esquecido, rejeitado. Aí Deus vai lá e escolhe alguém. Glória a Deus. Meu Deus, eu não sei quem chegou rejeitado, quem chegou esquecido. Ei, de um lugar como Logradouro, de um lugar como a cidade de Juazeiro do Norte, Deus pode escolher levantar alguém que vai sacudir as nações. Meu Deus, alguém. Ei! Deus está levantando alguém nessa noite que irá sacudir as nações. Quem sabe pode ser você. Porque o que Deus irá fazer e o que Ele pode fazer não é sondável aos olhos do homem. Aleluia. Aí Deus vai num lugar pequeno, pimpolho, onde ninguém dá nada. Escolhe uma jovem que não era nada. Por que eu estou falando assim? Porque a mulher já não tinha vez. E sendo jovem, ela ainda não tinha começado a vida. Ou seja, ela estava sendo preparada para quem sabe um dia ser mãe. Aí começava a vida dela. Porque a mulher naquele tempo, o maior propósito de vida dela era ser mãe. Se ela não fosse mãe, se ela fosse estéril, ela era tida como amaldiçoada. Aí o anjo olha para aquela jovem e diz: ei, Deus achou graça em você. Você foi agraciado aos olhos de Deus. E ele diz assim: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, que chamará pelo nome de Jesus. Maria estava assustada, com medo. Uma jovem, virgem, pura, num dia comum,
Quem sabe está fazendo os seus afazeres de casa e Deus envia um anjo para ir lá falar com ela. Mas sabe o que ela disse? E como é que vai ser isso? Porque é algo tão anormal que o anjo está falando, é algo tão fora do comum que ela fica sem saber como vai acontecer. E quem sabe você já recebeu uma palavra de Deus, uma profecia, algo liberado, e você diz assim, mas como é que vai acontecer? E ela diz assim, mas como é isso? Eu não tive relações com homem nenhum. Eu ainda estou para casar com José. Você conhece a história, né? Eu estava olhando e naquele tempo, naquela região, as pessoas, as mães, é que eram encarregadas de ensinar as filhas sobre aquele período menstrual. As mães que eram encarregadas de falar para as filhas como acontece aquilo que está passando na sua mente agora. Que ia acontecer com Maria e José, quando ela se casasse. Aí ela diz, mas como se eu nunca tive relações? Só que quando as mães iam ensinar as filhas, no costume da época elas não falavam com detalhes. Hoje uma mãe chegar para uma filha de 15 anos não é fácil. E quem é mãe de mulher já começa a se preparar, né? Para um dia falar isso. Foi fácil, Tatiana, conversar com Vivi? Acho que a mídia aí não ajuda. Mas naquele contexto, muita coisa a jovem só ia aprender quando chegasse no ato. Por mais que ela soubesse que ia acontecer alguma coisa, a mãe ensinava, olha, você vai entregar o seu corpo para o seu marido e lá vocês vão sim fazer vão firmar o casamento de fato. Mas Maria não tinha ciência da totalidade de o que ia acontecer. Aí vem um anjo agora, já é sobrenatural, assim, Maria, você vai se achar grávida. E ele continua dizendo assim, mas não é algo pequeno, é algo grande. Aleluia. Aquele que vai nascer de ti, ele vai ser o maior. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, sobre o reinado, e não terá fim. Agora imagina comigo, Maria em uma aldeia de 600 pessoas, uma jovem, todo mundo conhecia todo mundo. Só que lá não tinha os fuxicos. Aí um anjo vem para dizer que ela ia gerar um filho que ia ser rei e que ia reinar sobre todas as coisas. Eu imaginando Maria olhando ao redor dela e vendo qual o palácio que ele vai reinar. Sobre o que ele vai reinar? De mim, uma pessoa simples. Como é que vai sair de mim uma linhagem de rei? Por que eu estou falando essa palavra hoje? Eu disse que ela ia ser profética, porque Jesus, ele não era apenas um filho para Maria. Jesus era um propósito de vida. Porque quem é mãe sabe que quando você dá a luz, a sua vida muda. A gente costuma dizer, né, as coisas boas, né? Quando eu olhei para aquela criança, os meus olhos brilharam. E foi a melhor realização da minha vida. Mas também sabemos que a mãe agora vai viver em função do filho. E quando ela pensa que o filho vai crescendo e vai parar de dar trabalho, é que ele começa a dar trabalho. Só que com Maria foi diferente, porque ela não estava apenas gerando um filho, ela estava gerando um propósito que não era apenas para ela, mas era para a humanidade. Então a partir daquele momento, Maria não ia ser apenas mais a mãe de alguns filhos naquele lugar. Ela ia ser a mãe de um filho, que é o Filho de Deus. Era algo grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque você também carrega um propósito dentro de você. Aleluia. Você carrega Jesus dentro de você. Glória. Só que às vezes nós queremos tratar esse Jesus que nós carregamos como um filho comum, como algo comum. Maria, ela não tratou como algo comum. Nós vamos ver no decorrer da história. Ela disse, mas como será isso? Então disse o anjo,
O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Olha só. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Maria, aquilo que está gerando em você, o propósito que você está gerando, não poderia ser normal. Mas você vai ter o auxílio do Espírito Santo. E o propósito que está dentro de mim e de você, ele está sendo gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia. Quem já leu isso? Quem já ouviu isso? E o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Essa palavra pairava, ela tem a mesma conotação que chocar. Tem aquela palavra quando a galinha está chocando um ovo. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, era dizendo que o Espírito Santo estava chocando a terra. Ele estava gerando algo, ele estava dando vida a algo. Então o Espírito Santo, ele é aquele que gera algo dentro de nós. E eu não sei qual foi a palavra que você já recebeu. Acho que por isso que tem pouca pessoa nessa noite, que era específica essa palavra. Eu não sei qual foi a profecia que já foi revelada sobre a sua vida. Eu não sei qual a palavra que já foi liberada. Eu não sei qual o propósito, o plano e o sonho que é em você. Mas eu sei uma coisa: o Espírito de Deus está trabalhando aí dentro. Porque esse propósito ele vai ser cheio do Espírito. Porque o propósito Deus nos entrega, mas quem faz crescer em nós é o Espírito Santo. E ele diz assim: ei Maria, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Porque não adianta só nós termos o Espírito, nós precisamos ter também o poder do Espírito. Atos 10:38 diz assim, que assim como Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. O propósito que nós carregamos, ele além do Espírito Santo, nós somos também do poder de Deus. O Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, porque por isso também o ente santo que há em nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parente, está grávida. Você conhece toda a história. Maria recebe a palavra, e o que me chama a atenção é que o anjo visita Maria, mas também vai visitar José. Só que o anjo visita Maria pessoalmente, e em José ele vai no sonho. E Deus ministrou no meu coração que ele tem várias formas de falar com a gente. Maria foi enviado um anjo, já José ele teve um sonho. E não foi só um, ele teve vários sonhos onde Deus direcionava ele. E eu não sei como foi que você já recebeu uma palavra profética. Se você não recebeu, se prepara, porque você vai receber hoje. Aleluia. Eu não sei aonde foi que você foi, alguém botou o dedo na tua cara e disse algo, ou aonde você estava e você sentiu que Deus estava se preparando para algo, mas eu quero te dizer que Deus falou e Deus vai cumprir. Glória a Deus. Agora eu imagino Maria, ela, como foi falando agora, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, ela sentindo dores. Ela vai conversar com quem? Se ela for para um lado de uma pessoa que já teve um filho, a pessoa vai dizer: ei Maria, me conta mesmo essa história aí. Só para nós aqui. Eu não vou contar para ninguém não. Tu e José, antes, não foi? No casamento? Maria passar ou não ia por essas perguntas? Porque é o seguinte, Maria recebeu a revelação de Deus. José recebeu a revelação de Deus. Mas quem estava ao redor deles não receberam a mesma revelação. E quem carrega propósito aqui sabe. Coisa difícil é você contar para alguém aquilo que Deus falou no teu coração. Chega no teu trabalho amanhã para dizer que alguém saiu falando numa língua que você não entende, saiu marchando, botou o dedo na tua cara e disse assim: ei, vou fazer isso contigo. A pessoa vai dizer que você está doido. O que é que Maria faz? Eu preciso estar perto de pessoas que carregam milagres. Aleluia. Aí Maria lembra do anjo, dizendo que a prima dela também estava grávida. Só que a prima dela, o milagre foi diferente, você conhece. Isabel já era velha. E ela é velha e era estéril, não podia ter filhos. Mas aí na gravidez,
na velhice, Deus visita ela e ela engravida. Olha só, 2 milagres parecidos, mas vividos de forma diferente. E quem sabe o teu milagre é parecido com o milagre de alguém que está aqui, mas Deus vai fazer de forma diferente. Aí a Bíblia diz que Maria, ela vai até Isabel. E quando ela chega lá, a criança no ventre de Isabel, quando ela sente a presença de Maria chegando, a Bíblia diz que ela é cheia do Espírito Santo. Dá para compreender? Aleluia. Isabel, ela está grávida. 6 meses. Grávida. A barriga está grande. Maria chega com o bebê ainda, com a barriga ainda pequena. E quando Maria chega perto de Isabel, o bebê de Isabel ele começa a se alegrar. João Batista não tinha nem nome ainda, não tinha nem forma ainda. Mas ele já começa a se alegrar no ventre, porque ele sente a presença de Jesus. Ei, quem carrega milagre se alegra quando vê alguém também com milagre. Aleluia. Por isso eu te digo, se cerque de pessoas Aleluia. que carregam milagres. Esteja perto de pessoas que carregam o mesmo propósito. Aleluia. Semana passada nós ouvimos uma frase, alguém dizendo assim: comunique com pessoas que estão onde você quer estar, que estão voltando de onde você quer estar, ou de que estão no mesmo caminho de onde você quer estar. Porque são pessoas que vão estar na mesma sintonia. Mas se você tem um propósito de Deus, e quem sabe Deus quer te dar um alcance na tua voz, para que outras pessoas sejam cheias do Espírito Santo. E quem sabe, Samuel, Deus quer te pegar por dentro, te encher do Espírito e fazer de ti um pregador das nações. Aleluia. Mas é o que Samuel tem que fazer? Se cercar de pessoas que estão vivendo o mesmo propósito. Aleluia. Se cercar de pessoas que estão carregando o milagre. Ei, Maria não podia falar para qualquer pessoa, ela tinha que falar para pessoas que estavam vivendo o mesmo milagre. Aí o milagre de Maria alegrou o milagre de Isabel. Porque quem está querendo viver milagre, quando vê, Carol, o teu milagre, vai se alegrar contigo. Aleluia. Quando vê, Cláudio, o teu milagre, vai se alegrar contigo. Ei, ande com pessoas que querem viver milagres. Nós estamos no baluarte porque nós queremos ver os milagres de Deus. Aleluia. Maria passa 3 meses ali com Isabel. Eu fico imaginando Maria sentando, é suposição minha, e dizendo assim: Isabel, tu crê mesmo nisso que eu estou carregando? A Isabel diz assim: Zacarias é sacerdote, meu esposo. E quando ele lia a Bíblia, ele dizia assim: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E quando ele abriu o livro de Isaías, falava sobre uma criança que ia vir de uma virgem e ia sacudir o mundo. Ei, esteja perto de pessoas que creem naquilo que você carrega. Ande com pessoas que creem no milagre que você precisa. Ande perto de pessoas que quando tiver desanimado vão dizer assim: ei, lembre das promessas de Deus. Maria, ela sai, chega o tempo dela engravidar, eles estão de viagem, eles param em um lugar. Ela tem o filho ali naquele lugar, você conhece a história, não manjedoura. Mas aí Deus, ele toca pessoas para ir lá. E pastores de ovelhas chegam lá no Marietá. Depois, tempos depois, chega uns magos que iam passando e foram direcionados por Deus também para ir lá. Engraçado que os pastores simbolizam o povo simples. Os magos simbolizam aqueles que detinham conhecimento, aqueles que tinham posses. E essas duas turmas foram visitar Jesus, profeticamente dizendo: sabe o que? O rico, o pobre, o branco, o azul, o amarelo, todos têm parte com Cristo. Aleluia.
E eu imagino Maria, ela vendo aquele povo vindo visitar Jesus, trazendo ouro, trazendo especiarias, e dizendo assim: ele é especial, esse menino. Eu creio que Maria sempre acreditou no que ela carregava. Mas quem sabe você chegou aqui nessa noite sem acreditar muito. Ou quem sabe acredita, mas é aquele acreditar assim: um dia, quem sabe. Ei, Deus me trouxe nessa noite para te dizer que Ele vai fazer algo grande através de ti. Glória a Deus. Que o propósito que você carrega não é algo pequeno. Só que aí Maria, ela volta para Nazaré. Ela volta para o lugar onde ela recebeu a promessa. Ei, Maria, depois de receber o ouro, Maria, depois das pessoas olharem para a criança, porque teve uma vez que ela entrou na igreja e um homem olhou e disse assim: meu Deus, eu já posso morrer, porque eu vi o que a palavra dizia. Aí outra mulher também disse assim: olha, eu vivi para cumprir essa promessa de ver o meu Salvador. As pessoas olhavam para a criança e sentiam a presença de Deus e tinham em si a verdade que ali era o Filho de Deus. Agora imagine a cabeça de Maria: eu carrego algo especial, eu dei à luz a uma criança especial, mas vou voltar lá para Nazaré, para um lugar calmo. Chegou lá agora, não foi? Um lugar simples, onde moram 600 pessoas. Porque às vezes nós recebemos uma palavra poderosa, recebemos um projeto poderoso, um propósito poderoso, mas esse propósito está crescendo dentro de nós. Está crescendo ao nosso favor. E muita gente se pergunta por que é que a história de Jesus só é contada mais ou menos nesse momento que os magos vão lá, entre os menos de 2 anos. Aí só vão falar de Jesus agora com 12 anos. Aí depois só vão falar com Jesus quando ele tem 30 anos. Esses outros anos não se fala de Jesus. É porque ele estava crescendo em Nazaré. Aleluia. E tem vezes que a gente pensa assim: eu estou no esquecimento. Nada acontece, parece que nada sai do comum. Parece que o extraordinário nunca chega. É porque nós estamos crescendo em Deus. Aleluia. É porque o nosso propósito em Deus está crescendo. Glória a Deus. Eu quero encurtar a palavra, porque você já conhece a vida de Maria. Mas chega um dia, diga assim: chega um dia. Chega um dia. Não sacode essa pessoa, diz: chega um dia. Chega um dia. A hora chega. Essa pessoa está não, diz: ei, a hora chega. O propósito cresce. Diga: o propósito cresce. Jesus completa 30 anos. Ele é batizado por João Batista. Ele vai para o deserto. E agora ele recebe o Espírito Santo. E todos agora sabem que ele é o Filho de Deus. Aí sabe o que acontece? Ele volta para Nazaré. Aí quem sabe o que acontece quando ele chega em Nazaré? Quem lembra? Ele não é mais aceito naquele lugar. Ele é rejeitado. O mesmo lugar que acolhia Jesus agora se torna pequeno para Jesus. As mesmas pessoas que conviviam com Jesus agora estão expulsando Jesus. Ei, tem uma hora que você está no lugar do esquecimento, mas tem uma hora que o próprio lugar do esquecimento começa a te expulsar, começa a te rejeitar, começa a te impor para frente. A Bíblia diz que Jesus ele é convidado para um casamento. E vai ele e a sua mãe. E os seus discípulos. E eles entram no casamento. Você conhece a história. E tem uma hora que o vinho acaba. Aí Maria olha para Jesus. Porque quem carrega o propósito sabe o potencial que tem naquele propósito. E diz assim: Jesus, acabou o vinho. Maria sabia que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus. E ela sabia que a qualquer momento ele poderia mudar a história. Aí Jesus diz: mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Mas sabe o que Maria diz? Desculpa, Jesus, perdão.
Estou querendo antecipar as coisas. Foi isso que Maria disse? Maria olha para as pessoas assim: ei, façam tudo que Ele mandar. Sabe o que ela está dizendo? Eu conheço Ele. Eu sei do propósito que Ele carrega. Ei, eu conheço a história dele. Eu sei que lá em Nazaré ele estava crescendo em graça e em conhecimento para que chegasse essa hora e manifestasse o poder de Deus. Ei, tem uma hora que nós precisamos expor o propósito que Deus nos entregou. Tem uma hora que Nazaré fica pequeno para nós e nós vamos invadir as nações. Meu Deus, tem alguém crendo nisso? Fique de pé. Jesus vai para a cruz. Pedro corre. Tomé já não acreditava. Judas está com as moedas nas mãos longe. Alguns discípulos já estão andando quilômetros de distância em direção a uma cidade chamada Emaús. Maria está no pé da cruz. Maria está do lado de Jesus. Sabe por quê? Porque Maria não estava com Jesus apenas nos dias bons. Ei, no dia que multiplica os pães e peixes, no dia que transforma água em vinho, é fácil estar com Jesus. Mas no dia da aflição é difícil. Mas Maria estava ali, sabe por quê? Porque ela sabia do propósito. Porque ela sabia do milagre. Porque tudo na vida de Maria foi profético. Se nós voltarmos um pouquinho, Jesus tem 12 anos. Maria vai para o templo, para a Páscoa. Aí Maria esquece Jesus lá. E ela vem voltando. Quando ela percebe que Jesus não estava mais com ela, foi depois de um dia. Aí ela vem voltando até encontrar Jesus. Ela gasta 3 dias. Já era Deus preparando o coração de Maria. Maria, se prepara, porque vem 3 dias de dor. Vem 3 dias de que teu coração precisa ser consolado. 3 dias de angústia. Aí Maria agora está nos pés da cruz. E ela sabe que Jesus tinha dito: assim como Jonas teve que descer no ventre do peixe por 3 dias, eu vou ter que passar ao ventre da terra por 3 dias. E Maria não abandonou Jesus. Ei, quem não abandona o propósito não será abandonado por Ele. Aleluia! Jesus olha para João e diz assim: João, eis aí a tua mãe. Ei, mulher, eis aí o teu filho. João, cuida dela. Sabe o que Jesus estava dizendo? Maria, você carregou o propósito até aqui, mas eu não vou te deixar desamparada. Ei, segura o propósito que Deus te entregou. Agarra as promessas que Deus te entregou. Aleluia! E eu quero te convidar nessa noite. Mas não é apenas um convite, eu quero te empurrar. Se você chegou essa noite aqui sem um propósito pré-definido, ou quem sabe com um propósito desanimado, ou quem sabe sem uma palavra, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos louvar. Eu não sei se a gente vai orar, eu sei que algo vai acontecer nesse lugar, você não pode sair